Foi. Bom dia, amigos do campo e da cidade. Bom dia a todos os ouvintes do Crônicas de Alegrete, o programa da família conservadora, a voz da direita no município. Hoje, tempo nublado, mas não marca chuva, pelo menos no meu não marca chuva. Vamos começar hoje cumprimentando nossos ouvintes assíduos, o Paulinho, veterinário, homem da vigilância sanitária. Temos a família Costa do Lisboa, Prates da Costa, a Liane, Dona Marli, que são nossos ouvintes assíduos, meu primo grande colorado, que deve estar sofrendo, Ismael, e todos aqueles. Tem mais algum, rapaz? Adão Felisberto. Então, cumprimenta o pessoal aí. Um abraço aí para o Adão Felisberto, pessoal das motos, né? Nossos ouvintes aí, amigos, né? Assíduos e nos acompanha aqui, que acompanha o nosso programa aos sábados. Um abraço a todos. Hoje estamos desfalcados do Coronel Ronaldo, que está, por questão de justiça, assistindo uma apresentação do filho ao Dia dos Pais. Eu já tive a minha. Já cheguei aqui e já recebi minha homenagem. O Caio acho que vai fazer ao vivo aqui pro pai dele. Que tá aqui na... Isso é meio estranho aqui, eu acho que é meio muçulmano. Eu acho que ele tá com um troço aqui no pescoço, não sei o que é mais ou menos. Se tu botar na cara, tu vira bandido. Quase. Tem que deixar por aí mesmo. Mantovani Benhuc que me recebeu hoje com um sorriso de orelha a orelha. O jogo dele às 8h30, não sei o que houve. Mas tudo bem, né? A gente tem que fazer a alegria desses próximos, estão lá sem perspectiva de título da Série B. Estão disputando vaga na Série B, tu imagina? Antes falavam, vocês não perderam pro América, mas nós estamos até o último minuto brigando por aquele título que eu não tenho orgulho nenhum de dizer se eu tivesse. Mas olha que fase, hein? Nós vamos acabar disputando vaga para a Libertadores, que também é um prêmio de consolo, mas disputar vaga para subir é bravo. Tá feia a coisa. Não acha? O Coronel Castro ainda tá bravo, quer agora sair mais cedo, porque ele quer ver o jogo do Vasco. O Vasco hoje, 11 horas, né? Com Tombense. É complicado, a gente não pode tomar um tombo lá. O São Januário vai estar lotado e não podemos perder para o Tombense. Mas, enfim, o Grêmio também está bem, né? O Grêmio está bem, né? Agora, eu não sei o que aconteceu na quinta-feira, viu, o Mantovani? Parece que teve um goleiro que brilhou, né? Um goleiro peruano. Ele brilhou aqui nas bandas do Rio Grande, né? Pegou 3 pênaltis. Que barbaridade, né? É brabo, né, doutor? Mas isso acontece, viu? Só perde quem joga, né? Isso é verdade. Como é que foi? Você na Sul-Americana, como é que foi? Não, o Mantovani me disse aqui ainda há pouco, o Hélio Alves tinha me dito também, que o Grêmio poderá votar nessas eleições, né? Ele tem 2 títulos. O da Supercopa, né, Gaúcha, e o Campeonato Gaúcho. Eu tenho FIPAM, eu tenho título das mulheres. O doutor Machado me parece que o Inter ganhou o FIPAM. Tá valendo, né? Acho que dá, né, mano? Apresentando a identidade Campeonato sul-americano. Se apresentar a identidade junto, consegue votar. O de vocês vale só no sul, o meu vale em todo o Brasil, Argentina, Paraguai. Posso votar até fora, você só vota no Brasil. Viu, Mantovani? Agora nós estamos aqui com um computador aqui na nossa frente, que bom, né? Com a internet. A gente pode ler a manchete? Não pode ler a manchete? Não. A mídia todinha pode divulgar tudo, a gente não pode falar nada. Que beleza. Então tá bom. Então vamos respeitar, né? Vamos respeitar ali. Bom, Mantovani, não precisa fazer essa cara. Fica tranquilo, meu caro. Não, que eu tô lendo aqui, tem várias manchetes da grande mídia que seriam interessantes a gente comentar, mas que não pode. Então vamos seguir a lei.
Tá. Tudo bem, mas enfim, vamos lá, doutor Machado. Hoje nós estamos com todos os holofotes em cima de nós aqui, Deus o livre. Rapaz. Hoje o Mantovani tem que apertar o botão e a brigada está nos esperando aqui do lado de fora. É que fica difícil a gente ter algum assunto para comentar, né? Não, mas vamos lá. Mas enfim, vamos tentar. Vamos tentar, viu, Mantovani? Está sendo entregue à comunidade aqui, a gente já divulgou outras vezes aqui no Crônicas, os postos artesianos lá por Pinheiros, Angico e Jacaraí. Compromisso nosso que está sendo cumprido. Saiu, obviamente demorou um pouco para que se concretizasse, uma vez que o repasse do recurso ocorreu no início do ano, a gente estava com a perspectiva em função das secas, mas o importante é que agora está saindo, a administração municipal licitou e já começaram essas atividades, então aí para o pessoal dos Pinheiros, Angico e Jacaraí. Nós tínhamos uma perspectiva de 5 postos artesianos, mas infelizmente o valor saiu bem mais alto do esperado, né? Até em função de que a gente planejou isso em janeiro, mas por enquanto conseguimos atender 3 localidades que estavam passando por sérias dificuldades nesse período de seca, recebendo água para beber através das cisternas do quartel ali, dos quartéis. Então isso vai trazer um alento para as famílias lá do interior do município que estão lá trabalhando para pôr comida na nossa mesa. Aconteceu um fato bastante pitoresco, vamos dizer assim, recentemente, que os produtores rurais, se não me falha a memória ali do Rincão, acabaram se quarteando ali, estão arrumando as estradas em função de tantos pedidos que fizeram junto à municipalidade e não foram atendidos. É uma situação lamentável, porque a gente sabe que o produtor rural trabalha tanto, salvou nossa economia durante esses 2 anos de pandemia, senão a nossa situação seria precária. Graças a ele não falta alimentação nas nossas prateleiras, tem vários países aí que já estão com dificuldade enorme de ter alimento. E na hora de ter a contrapartida do Estado, né? E nesse caso o Estado, o município, tem que mais uma vez arcar com as despesas e fazer esse esforço hercúleo para poder desovar, né, a sua produção para os maiores centros onde ficam armazenados. Então fica aqui o nosso protesto, vamos dizer assim, porque os produtores rurais merecem uma atenção especial do município, merecem serem levados a sério, uma vez que sempre nos momentos mais difíceis a gente acaba se socorrendo, acabamos se socorrendo dos produtores nos momentos de dificuldade, de posição política também. Os produtores sempre se posicionam, dão a cara a tapa, então a gente também tem que fazer a nossa parte. Ao contrário, né, eu mesmo presenciei a exposição, eu acho que de 4 caminhões que foram adquiridos pela administração municipal, passaram pela cidade, mas não adianta esses caminhões passarem pela cidade. Eles têm que ir para o campo, eles têm que ir para as estradas. E, por mais incrível que pareça, eu recebi a informação que compraram os caminhões e esqueceram do motorista. Então agora estão correndo atrás do motorista porque não tem motorista para dirigir os caminhões. Parece piada, mas infelizmente é a realidade. É o que a gente está convivendo com isso no município. Aí vão para o interior do município para conversar, os produtores já estão revoltados, saem lá, aí um vereador e um secretário saem no tapa. Sabe, parece que está virando o conto da carochinha, né, cara? A situação fica cada vez mais difícil e as pessoas perguntam pra gente, mas eu, com certeza, com meu voto não foi o que se elegeram. Meu voto foi na Vânia Guerra e no Coronel Castro. Mas na época, parece que nesse episódio aí também estava sendo aguardado o secretário de Agricultura, né? Nesse evento, parece que ele não compareceu também, né? Pelo que diz na mídia, não. É importante ver essa situação das estradas no interior, né? Nosso município gira em torno do agronegócio
E nós não podemos esquecer o produtor rural. Eu fico imaginando, viu, doutor Machado, o dia que o produtor rural encheu o saco, o dia que ele cruzar o braço. Eu até brinco, eu conheço vários deles, esses velhos gringos aí. Pode falar velho gringo? Velho Pode. gringo não pode. Mas eles gostam, eles gostam. É gringofobia. Eles Gringofobia. estão cobrando. Mas são gente, olha, é gente trabalhadora como eu nunca vi. Tu, além de chamar eles de velho, chamou de gringo. É verdade. É. Mas eles são trabalhador, uma barbaridade. O pessoal criador de gado também. Todo Lá é pessoal, Nelson, ele mandou isso pro senhor aí. o homem do campo. Imagina só, o dia que esse pessoal... É que não podem fazer um levantamento dos bens dele. Ele não pode saber quanto é que ele tem. Que o dia que ele descobrir que se ele vender todas essas terras, todo esse gado, tudo que eles têm lavoura, máquina, vende esse troço, pega o dinheiro e vai morar no... Onde eles forem morar, eles vão ser um dos mais ricos da cidade. Se eles forem para Fortaleza, João Pessoa, Recife, Natal, eles vão chegar lá, vão morar numa cobertura na frente da praia e vão ser uma das pessoas mais ricas do estado. Eles não podem descobrir isso. O dia que esse pessoal, o produtor rural, cruzar os braços, eu vou te contar. Aí não tem mais comida, não tem mais roupa, não tem mais nada. O pessoal está achando que é brincadeira. E não dá a devida atenção às demandas desse segmento. Eu considero uma tremenda irresponsabilidade. A Prefeitura de Alegrete tem que dar atenção prioritária para o homem do campo. O município vive do agronegócio. Alegrete é o maior município em extensão do estado. Tem uma das maiores produções, né, de arroz do Brasil. Mais de 5.000 quilômetros de estrada rural. Sim, tem uma dos maiores rebanhos bovinos. Eu fico imaginando, se não é importante esse povo, se eles não têm importância para o poder público, quem é que teria? Fica uma preocupação muito grande com a cidade em fazer muitas obras visando voto, asfaltando, calçando, o que é importante também. Mas para um pouquinho, quem movimenta isso daqui é o trabalho no campo. É a atividade rural, a atividade do produtor rural é que movimenta financeiramente a cidade. Então, esse pessoal eles têm que ter uma prioridade, uma atenção muito grande do poder público municipal, em especial. E estrada é obrigação da prefeitura de manter essas estradas. É difícil, eu sei que é. São milhares de quilômetros de rodovias, vicinais, enfim. Essas vias de acesso aí do interior do município, elas são muito castigadas, principalmente no período de chuva, de safra. Mas eu não entendo por que a prefeitura não coloca isso como carro-chefe da sua gestão. Atenção às demandas do produtor rural. Na campanha de 2020 era tido como prioritário. Pois é, o escoamento da safra... Assim como o comércio era prioritário, fecharam tudo. Pois é, isso aí me causa um espanto muito grande. Isso aí eu chego a ficar assim estupefato, viu, doutor Machado? Como ainda 2022, agosto, a essa altura do campeonato, nós ainda estamos falando de estrada. Que a prefeitura não dá atenção devida à manutenção das estradas. É preciso do produtor rural se juntarem os produtores, contratarem empresas particulares para fazer esse serviço. Mas eu fico pensando, e o imposto que é pago? Que não é barato. E a Alegrete gosta de cobrar imposto. A prefeitura... O ITR que prometeram na campanha, será que está voltando todo para os agricultores mesmo? Pois é. Olha, a Alegrete cobra bem imposto, cobra muito bem IPTU, cobra tudo que tem direito. Não abre mão de taxas, das mais caras, talvez aqui do Rio Grande do Sul. E, no entanto, o retorno, a entrega dos serviços, eu acho que não está à altura não, viu, doutor Machado? Eu só vejo o produtor rural reclamando. Essa semana ainda, nas chuvas ali, eu recebi vários áudios de produtores nos grupos de WhatsApp aí, apavorados, que não tinham locais que não podiam sair porque as balsas não, os pontilhões aí do município estavam passando água por cima, e aí os outros locais de acessibilidade para virem até o município cada vez mais intransitável. Um atolava e desatolava para ir depois desatolar o outro e assim sucessivamente. Então,
o programa Crônicas de Alegrete, como tem uma das suas funções aqui é ouvir a comunidade, nós estamos aqui repassando aquilo que nós estamos ouvindo nas ruas. Nós temos produtores rurais aí que nos apoiam no programa aqui e que, obviamente, querem que a gente faça essas reivindicações. Mas, trocando um pouco de assunto, até antes de trocar de assunto, Coronel Castro, a gente abordou aqui esses dias no programa a questão do lixo de poda, né? Agora eu vi sair 2 caminhões da prefeitura cheio de podas aí, de galhos e coisa. Onde será que está indo esse lixo? Onde será? É uma pergunta que não quer calar e é uma pergunta que fica no ar. Para onde está indo esse lixo, doutor Machado? Eu acho que nós vamos ter que chamar os repórteres aí da investigação aí para nós saber, porque se tem só uma empresa habilitada para fazer esse descarte desse lixo, eu vi caminhões da prefeitura carregando. Então, na empresa não é. Então, para onde está indo esse lixo? Os senhores vereadores, eu faço aqui um apelo a todos, eu vejo o seguinte, como é que eu vejo a democracia? Pesos contra peso, como a justiça, né? Você tem que ter uma Câmara atuante, cobrando sempre da prefeitura. É importante que haja realmente essa cobrança, fiscalização. Não pode ser jogo de compadre não, viu, doutor Machado? Joguinho de compadre, o vereador não cobra do prefeito, faz um acerto. Eu tenho uma emenda, eu tenho isso, meu orçamento, eu tomo lá da cá, né? Eu não bato no prefeito, o prefeito ele de repente privilegia a Câmara de outra forma. Eu acho que não pode existir isso em hipótese alguma. Eu até acredito que não exista não, tá? Aqui em Alegrete. Mas a gente pede aos vereadores que tenham uma atuação que sejam mais ativos, mais proativos nesse trabalho de fiscalização do poder público, né? Da gestão da nossa prefeitura. Nós, cidadãos comuns, temos que pagar R$250 para remover o lixo de poda. E a prefeitura, como é que está essa situação? Pois é, eu acho que os vereadores deveriam se interessar por essas questões, cobrar, ver mais de perto. Eu vejo o pessoal assim muito... quando eu assisto algumas sessões plenárias da Câmara, eu sinto que boa parte dos assuntos não tem muita relevância, viu, doutor? Para dizer o mínimo, tá? São muitas questões ali que não são questões que eu vejo de grande importância realmente para a nossa cidade. Eu acho que algumas discussões até bastante estéreis ali. Não faz nem muito sentido alguns assuntos que são levantados. Eu acho que a cidade tem problemas e precisa de uma atuação cerrada, uma atuação mais efetiva, tanto do Legislativo quanto do nosso Executivo Municipal. Não pode ter joguinho de compadre, amizadezinha, não. Porque eu sou do partido do prefeito, mas para um pouquinho, nós temos que cobrar, sim. E o cidadão, eu estou aqui como cidadão, tá? Como volto a dizer, eu não tenho nada contra o prefeito Márcio Amaral, uma figura muito querida, não tenho nada contra ele pessoalmente, ele sabe disso. A cobrança, tudo é aqui em cima da realização funcional. A gente cobra o cargo, a gente cobra a ação do prefeito, não da pessoa. Embora essas duas figuras elas acabem se confundindo no final das contas, né? Mas a gente quer uma atuação mais presente da prefeitura na solução das questões mais importantes da cidade. O que eu vejo é muita conversinha fiada e muito pouca ação. Bom, mas aproveitando o gancho aí da Câmara de Vereadores, eu quero aqui, eu sei que essa situação da poda, a Câmara já fez algumas insurgências, mas isso não está resolvendo, porque o problema continua. Só a gente fica assim, por exemplo, se a prefeitura está usando algum local para pôr o seu lixo, então que abra para a comunidade, porque isso está causando um transtorno muito grande e gerando desemprego. Mas aproveitando o gancho, eu assisti, acho que na quinta-feira, acho que foi um espaço regimental que foi aberto para a leitura da dita Carta Democrática, que foi assinada, elaborada por juristas da USP. Pode falar isso, doutor? Pode. Acho que não pode falar nada, quase, né? Eu estou até com medo aqui, viu, doutor Vani? Eu estou cheio de manchete. A grande mídia pode falar tudo. Olha, aqui não podemos falar nada.
É interessantíssimo isso. Eu acho que está havendo uma interpretação equivocada da lei. Mas tudo bem. Aí fica sem assunto. Existe também uma outra carta que foi também assinada por vários juristas, por várias pessoas, que inclusive teve mais adesão, mais de 100 mil assinaturas a mais do que essa carta que foi lida na Câmara de Vereadores, que é denominada Carta Nação Brasileira a favor das liberdades. Eu acho que quando a gente vai para a Câmara falar em democracia, a gente precisa ouvir todos que estão falando sobre o tema. Então, no momento que a gente abre um espaço regimental para a leitura de uma carta que segue um segmento, a gente tem que abrir a mesma possibilidade para a leitura da outra carta que segue um outro segmento. Senão a gente fica de boca fechada e não fala de democracia. A gente vai ali e fala o seguinte, olha, eu vou ler a carta que eu me enquadro, que eu gosto e que eu sou presidente da Câmara e eu decido. Aí tudo bem, mas daí tu não fala em democracia. Tu fala que tu estás tomando uma atitude pessoal e partidária. Então, eu acho de bom tom, principalmente os vereadores de direita, peçam para que seja lida a outra carta também. Porque senão fica parecendo que a Câmara de Vereadores tem lado. E isso pega muito mal. Afinal de contas, existe pluralidade de ideias e de partidos dentro da Câmara de Vereadores. Eu acredito que a Alegrete ainda tenha partidos de direita. Então, eu acho que existe um outro documento e o mesmo espaço tem que ser aberto, até porque senão a gente vai começar aqui e ferir, inclusive, a lei eleitoral, porque ali é transmitido, entendeu? Não fica dentro dentro do passo do palácio ali da Câmara de Vereadores. Sai pela Rádio Minuano, pela TV Câmara, por todos esses meios de comunicação e está ferindo de açoite a lei eleitoral, que tem que abrir o espaço para ambos os lados. Machado, eu gostaria de fazer uma observação a respeito dessa carta pela democracia, que está muito aí, está circulando muito pelas mídias, né? Que ela foi assinada por vários representantes da classe artística, enfim, vários segmentos aí, representantes de segmentos assinaram essa carta. Ela foi elaborada pela USP, que é um reduto da esquerda, né? Um reduto do socialismo, infelizmente. A ideologia ela se aprofundou muito na cultura das universidades. A universidade, a meu ver, não tinha que ter nenhum tipo de orientação, mas enfim. O que eu vejo? Eu vejo o seguinte, o grande paradoxo, viu, doutor Machado, que eu enxergo em toda essa questão, essa carta foi elaborada majoritariamente por socialistas. Concorda comigo? Os socialistas fizeram essa carta aí. Eu acho muito interessante o socialista falando em democracia. É uma coisa que me causa espanto, me causa espécie. Como esses dias no Rio, tem uma deputada que gosta muito de falar em democracia, que é uma deputada do Partido Comunista, viu? Ela fala muito em democracia. Uma vez perguntaram para ela, mas senhora, a senhora é do Partido Comunista, né? Falando em democracia, existe democracia no comunismo? Até chegar ao poder existe. É inacreditável como é que as pessoas estão anestesiadas, não estão percebendo o que acontece. O socialista falando em democracia, não existe regime socialista onde há democracia, não existe. O socialista, eu digo o regime socialista raiz, puro. Vai ver se na Venezuela tem socialismo, se tem democracia. Vai ver se na Coreia do Norte tem democracia. Na China tem democracia. Eu fico pensando, né? E eles falam democracia, quer dizer, democracia, socialismo, são incompatíveis. Não existe compatibilidade não, viu? Não existe liberdade no regime socialista. E tem uma outra questão aqui que é importante a gente falar também, Coronel Castro. Quando a gente fala em democracia, a gente tem que entender o sentido amplo. Democracia não é aquilo que a gente quer, né? É aquilo que a pluralidade de ideias querem. E aí a gente não tem como fugir da questão do STF. O STF é uma corte constitucional. O STF ele foi criado para ser o guardião da Constituição. Tem que debater temas constitucionais. E hoje o STF discute todo e qualquer tema.
inclusive aqueles que é discricionário do presidente do Poder Executivo. Agora tu imagina o STF quer saber por que o desfile do bicentenário da independência vai ser no Rio de Janeiro. E onde é que está a constitucionalidade disso? Aonde que está ferindo a Constituição para que haja uma intervenção do STF? É que tudo é judicializado, né, doutor? Então, não, mas é que o STF tem que se dar valor. O STF não tinha que receber no protocolo, alguém tinha que ter um funcionário dizendo assim, ó, o senador, o deputado, não vou receber esse troço. É um ato discricionário do Poder Executivo, vocês tratem com o Poder Executivo. Quando chegar, sabe, por exemplo, eu só posso falar o nome do senhor Randolfo Rodrigues, quando ele chegar lá para entrar com esse protocolo, o senhor, não é aqui não é aqui, o senhor está enganado, nós não vamos receber esse troço aqui. Mas não, eles recebem tudo vai para pauta, tudo vai para julgamento, aí bota uma turma para analisar, depois vai para plenário. Esse que é o problema. O Brasil, uma inversão completa de valores está acontecendo hoje. Tá? E aí o que acontece? Isso é um ato discricionário. Entendeu? Ao STF não compete analisar outras searas que não a Constituição. Eu, por exemplo, se eu tenho que fazer um recurso extraordinário lá, no meu escritório, eu tenho que achar algum tema constitucional para poder ter a admissibilidade do meu recurso. Senão ele nem tramita. Já na admissibilidade ali já diz assim, não há matéria constitucional para ser da volta. Por que existem esses precedentes para políticos? Que para o cidadão comum, advogado comum não tem. Então isso é importante que a gente deixe bem claro isso. E agora, quando a gente fala em democracia, também é importante que todos vocês que estão nos ouvindo saibam. Quem falou em tomar o poder se chama José Dirceu e se chama Barroso, ministro Barroso. Esses aí ameaçaram a democracia. Esses falaram em alto bom som que eles iriam tomar o poder. Tomar o poder significa dizer que não é através das urnas. Certo? Então eu não vi ninguém prender, ou cercear, ou tirar do ar a palavra desses dois cidadãos. Porque tomar o poder foge da democracia. E eles se dizem assinantes da Carta Democrática. Então isso é importante também que todo cidadão ouça que democracia é muito mais amplo do que a minha vontade. É o saber respeitar a vontade do outro. É o saber que o outro tem liberdade de expressão, que o outro do outro lado tem direito a contraditório. E aí nós entramos nas urnas eleitorais. Porque a gente tem que debater por que Brasil, Bangladesh e Butão usam esse sistema. Eu tenho direito de saber por que a França, por exemplo, aboliu porque não achou esse sistema seguro. Por que a Itália fez o mesmo? Por que os Estados Unidos fez o mesmo? Por que o Canadá fez o mesmo? Por que a Coreia do Sul fez o mesmo? Por que eles acham que não é confiável esse sistema e aboliram? Por que eu não posso discutir isso? É uma dúvida que eu tenho enquanto cidadão. E é um tema praticamente proibido hoje. Ninguém pode falar isso. Você falou nisso, primeiro, os algoritmos de YouTube, Facebook, então derrubam o vídeo. Segundo, já estão criminalizando. Quer dizer, eu sou obrigado a aceitar um troço dentro de uma... chama-se de democracia, né? Se eu falar qualquer coisa, eu sou censurado, ameaçado de prisão. Mas o que é isso? Que país é esse que nós estamos vivendo? É isso que é liberdade? Então, para encerrar, que a gente já está chegando no tempo do programa, eu queria deixar bem claro que o próprio... Hã? Não é 15? O senhor está dormindo? Ah, não, eu estou viajando. O doutor Machado acho que está meio sonolento hoje. Eu acho que é efeito da quinta-feira, dos pênaltis. Não, então agora eu estou mais tranquilo. Achei que estava acabando nosso tempo. Não, nós temos 15 minutos ainda. Então, é importante que a gente acabe discutindo essas questões, porque são perguntas que não calam. Eu até agora, em momento algum, ouvi alguém fazer essa pergunta, e eu sonho em fazer essa pergunta para o ministro Fachin e para o ministro Barroso. Por que esses outros países não acreditam nesse sistema eleitoral? Por quê? Eles têm alguma explicação para isso? Por que países desenvolvidos não acham confiável essa questão?
Por que a gente não pode ter um sistema auditável? Todos os lugares que têm o sistema de votação eleitoral, eles têm acoplado o voto impresso. O Paraguai, que todo mundo debocha, os paraguaios, todo mundo fala isso e aquilo dos paraguaios. O Paraguai não confiou na urna eletrônica, ele botou a urna eletrônica, mas em caso de dúvida tem o voto impresso acoplado à urna ali para uma recontagem de votos. Eu não entendo por que isso é crime, essa discussão. Por que esse diálogo não tem que ser mais amplo? Por que as Forças Armadas que estão lá participando do processo eleitoral, se um coronel se manifestou favorável ou contra, ele foi expulso. Ele não pode dar a opinião dele. Porque a opinião dele, uma vez que é divergente da opinião dos deuses do Olimpo, a opinião dele é considerada fake news. Não é a opinião dele, é fake news. Qualquer posição em contrário hoje é fake news. Nós vivemos num momento... É uma pré-ditadura, doutor. É uma pré-ditadura. Nós vivemos num momento crítico que preocupa. Preocupa. A gente tem que aprender a ouvir a opinião do outro. A gente tem que aprender que ninguém pensa diferente. Ninguém pensa igual. Agora é uma pergunta, eu gostaria, tá? Eu convido alguém que queira participar do programa e que me convença por que só Brasil, Butão e Bangladesh usam esse sistema. Por que a Argentina aqui do lado não usa? Por quê? Essa é a dúvida que eu tenho. Por que só para nós aqui isso é inviolável, isso é confiável, isso é indiscutível, isso é o sistema mais perfeito do mundo? É de 96. Pega um celular de 96 e compara com o de hoje. A evolução que surgiu depois disso. É uma questão simples. Ainda mais na área de informática. Na internet, que a gente sabe que isso evolui. Sistema de bancos violado, que gastam milhões com a segurança dos sistemas de bancos. O sistema do judiciário já foi violado várias vezes, que se gastam fortunas, porque ali são os dados pessoais das pessoas que estão ali. A Receita Federal, da mesma forma. O Adão, da academia, está também na escuta do nosso programa aqui. Um grande abraço. Então, isso é importante a gente debater, porque eu acho que a comunidade precisa, sim, desse debate. Por que no bicentenário da independência estão querendo cercear, não pode mais sair à rua, não pode mais fazer isso, não pode mais fazer aquilo, sabe? Gente, vamos aceitar que existem posições contrárias. Vamos aceitar que eu não sou obrigado a pensar o que a Globo quer que eu pense. O que a grande mídia quer que eu pense. Não vamos dizer que o sistema está dizendo que tem que ser assim, que tem que ser assado, e a gente é obrigado a fazer. Cada um tem seu livre-arbítrio. Eu, por exemplo, aqui, se eu falar alguma coisa errada, eu vou responder pelo que eu falei. Ponto. É assim que funciona o sistema democrático de direito. Eu sou responsável por aquilo que eu digo, então eu posso falar. Agora não pode estar cerceando. Eu queria saber quem são os Illuminati, que são os que definem o que é fake news. É o sistema, a agência de imprensa, isso aí que faz, Pânicas? Não, o fake news hoje é tudo que vai de encontro aos interesses do grande sistema, do establishment, né? Desse grande conglomerado de forças ocultas que se uniram e estão se unindo para tentar, para impedir que o Brasil seja esse grande país que todos nós sonhamos, que querem realmente, que não são patriotas, não são pessoas nacionalistas, que não estão nem aí para o país, cada um só defende os seus próprios interesses. Esse é o grande problema nosso, é o interesse pessoal, é o egoísmo. O que a gente vê hoje no país é muita gente que foi desmamada, que perdeu a sua teta. Isso na esfera municipal, estadual, federal, e eles estão inconformados. E todo mundo se voltou. O sistema se uniu, eles querem o poder de volta.
Então, tudo que se opõe a qualquer assunto de interesse desse grande sistema, né, é fake news, doutor. Então, essa é a minha definição. Não merece ser divulgado, mais do que isso, tem que impedir a divulgação de qualquer notícia que afronte esses interesses, a meu ver, escusos. Escusos. Isso aí ninguém vai me impedir de falar. Interesses escusos. Escusos. Ninguém pensa no seu país, ninguém pensa no Brasil. Aliás, ninguém não, muita gente pensa. Essas pessoas certamente não pensam. E o Brasil tem um papel muito importante, terá um papel muito importante agora no terceiro milênio, nessa nova era que se avizinha. O Brasil será o protagonista, sim, terá um papel muito importante e eu acredito muito nisso. E toda árvore que Deus não plantou, viu, doutor Machado, ela será arrancada, com certeza. E nós temos que confiar em Deus. Nossos destinos estão nas mãos do Criador. E o Brasil, ele tem um espaço, ele tem um espaço muito reservado para ele nesse futuro de extrema relevância, e acreditamos muito nisso. O nosso povo é um povo bom, trabalhador, é um povo cristão, e o Brasil sairá vencedor dessa batalha, sim. Eu não me refiro à eleição, não, viu? Eu me refiro a todo esse estado de coisas. Um país que há muitos anos vem sofrendo diversos tipos de agressão, seja da sua classe política, enfim, uma série de interesses que tem se superposto aos verdadeiros interesses do povo, os interesses nacionais. Isso aí vai mudar, eu tenho muita fé nisso, meu doutor Machado, que nós vamos chegar lá. Então estamos para a cabanha Ibirocai, touros Shortons e Angus à venda, qualidade genética comprovada. Estamos também para... esse Mantovani é craque. Bota para nós aí, Mantovani. Programa Crônicas de Alegrete, um programa que coloca em pauta temas de interesse da comunidade. Crônicas de Alegrete, oferecimento construtor do Alegrete com a realização de obras organizadas. Rua 1467, fones 34 307 991127633. Guarani Pirocasa, tem fazenda Touro Sótão e Angus e Carneiros Corredali. Super Gasbras, na Avenida de Araju 348, com entrega pelo 3422-1993. Super Gasbras, a mais antiga de Alegrete. Nosso guia 3422-0101, informação de qualidade. Então, um abraço aos nossos patrocinadores, nossos amigos de fé que estão aqui confiando a nós esse microfone. Também agora fiquei meio chocado com a informação, até porque eu não compreendo, isso é de utilidade pública, né? O STF cerceou o ministro da Saúde de falar sobre a campanha da poliomielite. Ou seja, isso é de utilidade pública, né? A poliomielite foi extinta aqui no Brasil desde 1900 e bem pouquinho. E isso é uma campanha que não tem nada a ver com nenhuma questão eleitoral. Eu não consegui ainda compreender a dimensão desta decisão, e onde é que está a inconstitucionalidade disso, para que haja a manifestação da ministra do STF. Porque campanha de vacinação, agora eu acho que se fosse do Covid pode, eu acho, né, Coronel? Ou será que é só... Olha, o que eu vejo é o seguinte, doutor Machado, essa Suprema Corte, a atuação dela está sendo tremendamente danosa aos interesses nacionais, aos interesses do nosso país, da nossa população. Como tu mesmo disse, a STF deixou de ser uma corte constitucional há muito tempo, e isso aí já está ficando chato, mas é bom que isso aconteça. É que a gente sempre diz, deixa que eles falem, deixa que eles façam tudo isso, porque agora está escancarado. Agora está aí para todo mundo ver. Ninguém tem mais dúvida. Nunca foi tão fácil escolher um lado, viu, Alexandre? Nunca foi tão fácil. O povo está vendo. Hoje o povo tem a informação aqui, ó, na palma da mão. Redes sociais, o cara pega o celular aqui,
Ele acessa o que ele quiser. Informa. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, deu voz aos imbecis. Deu voz aos imbecis. Ele falou que agora qualquer imbecil tem um celular. Mas os imbecis agora, além de ter voz, eles estão tendo acesso à informação. E a rede social, as informações são bem mais fidedignas do que a grande mídia, que faz um jornalismo de opinião voltada para os seus próprios interesses. Então o povo hoje acordou e está vendo o que está acontecendo. Está escancarado demais. Quando o ministro do STF pede a um presidente que dê explicação por que ele vai botar um desfile cívico de um lugar para o outro, o povo começa a achar, opa, mas isso aí, peraí, cara, é demais. Alguma coisa está errada. E é bom que isso aconteça. Deixe que eles falem à vontade. Quanto mais eles falar, para nós é melhor. Mas, Coronel Castro, falando em STF, o senhor e a senhora que está em casa nos ouvindo, que viu que a gente passou por um período de pandemia difícil, onde todo mundo dizia que houve cortes no seletista para que pudesse segurar o emprego, se abriu mão de algumas coisas para que a economia pudesse andar, pois sabe que os deuses do STF não. Eles concederam agora 18% de aumento para eles e para todos os servidores do STF. Que isso, obviamente, que o salário do STF é tido como o parâmetro no serviço público, vai ter um efeito cascata e todo mundo vai ter que receber esse aumento também do STF. Só que daí eu pergunto para o senhor e para a senhora, aqueles discursos inflamados, de preocupados com a população, de preocupado com as pessoas, que a gente precisa distribuir vacina, que a gente precisa não sei o quê. Qual é a preocupação que eles têm nesse momento de crise, onde o Poder Executivo, até o Legislativo, fizeram apertos para conceder auxílio aos caminhoneiros, aos taxistas, às pessoas que estão em vulnerabilidade social, em vulnerabilidade alimentar? Onde que o STF entrou com essa contribuição? Pelo contrário, só pararam de comer caviar porque uma deputada entrou na justiça e proibiu a licitação. Senão estavam comendo caviar e vinho importado às nossas custas. Não, eu detalhe, doutor. Viajam em primeira classe às nossas custas. Isso aí está na internet. O vinho que eles adquirem no STF tem que ter 2 ou 3 premiações, né? Exato. Isso é uma palhaçada. O povo tomando cachaça, né? O povão tomando a cachaçinha, tomando a cerveja, e os caras tomando vinho com 2, 3... Viu, Mantovani? 2, 3 premiação. Deve ser bom esse vinho. Eu nunca tomei um vinho assim. E cada ministro do STF tem 200 e tantos servidores que trabalham para cada um deles. Uma baita de uma sinecura, né, doutor? Quem não sabe o que é uma sinecura é um empreguinho mole. Deve ter cada barbada ali. Não é isso que a gente quer alertar a comunidade, que, na verdade, esses sujeitos estão pensando única e exclusivamente neles. Ninguém recebe esse aumento, nem quem recebe salário mínimo, nem os funcionários do executivo, do município, do estado, ninguém recebe esse aumento porque o momento é crítico. Agora, os deuses do STF que ganham mais de 30 mil básico, né? Eles ganham muito mais de 100 mil por mês. Não, com todos os benefícios, passa dos 200 mil cada um por mês. Aí eles precisam ter reposição porque eles estão passando necessidade. Então, estamos chegando ao final de mais um programa, Crônicas de Alegrete. Eu queria aproveitar aqui, mandar um abraço a todos os pais que estão nos ouvindo no interior, na cidade, nos municípios vizinhos. Em nome do meu pai, Léo Machado, meu grande pai, meu sogro Oli Moreno José de Freitas, que também é um ouvinte assíduo, o Mantovani. É pai, Mantovani? Ah, sim, um homem de fundamento. Então eu quero parabenizar todos os pais que estão nos ouvindo e desejar um abençoado Dia dos Pais a todos. Amanhã vai ter um nevoeiro em cima da cidade, né? Todo mundo assando sua carninha de meio-dia. O Brasil ainda dá para fazer um churrasco. Vê se na Europa fazem churrasco, os Estados Unidos. Aqui Argentina, vê se na Argentina estão fazendo churrasco. Então nós temos que dar graças a Deus que estamos no Brasil, esse país maravilhoso. Um ótimo Dia dos Pais para aqueles que são pais e um sábado abençoado. E acreditamos no Brasil. Muito. Um grande abraço a todos.